Vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, verso 35. Diz assim, palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco de tal forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, na parte de trás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento, até o mar lhe obedecem? Amém. Começo a mensagem de hoje trazendo à memória algumas histórias que têm acontecido no nosso país, no Brasil e no mundo. Histórias sobre um tipo de ideia de religião, ou de religiosidade, ou de espiritualidade, que pode estar divorciado do Cristo que nós dizemos adorar. Como nós aqui cantamos hoje, nós falamos várias palavras de expressão de adoração a Jesus Cristo. Nós dissemos que o amamos, e a Bíblia diz que se alguém diz que ama Jesus Cristo, deve obedecê-lo, sob pena de não amá-lo. E eu me lembro de uma história que aconteceu recentemente aqui no nosso país, muito curiosa. Rio de Janeiro, há cerca de 10 dias atrás, veio à tona à imprensa uma informação que uma das comunidades carentes do Rio de Janeiro tinha experimentado mais um daqueles tiroteios que são tão frequentes agora em alguns lugares do Brasil. Mas tinha algo de especial ou de diferenciado nessa informação. Que durante esse tiroteio, a polícia alvejou um dos traficantes que eram os chamados donos do morro daquela região. E alvejou esse traficante e ele morreu. Ele morreu abatido pelas balas da polícia militar. Até aí, é mais uma tragédia de violência no nosso país. Mas a história se segue. E a história que se segue é que chegou-se a uma investigação de que o traficante era evangélico. Isso me chamou a atenção. E eu continuei lendo a história. E a história dizia que era um dos traficantes mais longevos do Rio de Janeiro. Vocês sabem, traficante é uma profissão, se é que a gente pode chamar de profissão, de vida curta. Porque a violência é tão grande que não demora muito, já tem outra pessoa querendo ser o dono do morro, ou do lugar onde se vive. Mas curiosamente, esse traficante já estava no comando daquela região há 15 longos anos. E uma das táticas de administração, por assim dizer, deste homem,
era colocar textos bíblicos em alguns lugares da comunidade. E alguns textos bíblicos que eram assim, digamos, meio irados. Que falavam sobre a espada do Senhor, sobre, tipo assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Não, essa é uma versão bíblica que eu estou falando aqui, muito minha agora. Tá? Mas eram textos assim. E as punições eram quase sempre aplicadas ao sabor ou ao ouvir os textos bíblicos. E mais, como ele se considerava evangélico, ele deu uma ordem para fecharem todos os centros de umbanda da favela. Em alguns lugares, talvez, alguns de nós dissessem assim, glória a Deus. Mas eu tenho a impressão que Deus, se olhasse para a gente, dando esse glória a Deus, Ele diria, eu não tenho nada a ver com isso. A moral dessa história que eu estou querendo contar a vocês, é que a gente pode ser discípulo de Jesus, falar em nome de Jesus, se dizer evangélico, mas a nossa ética de vida, o modo como a gente decide as coisas, o modo como a gente se relaciona com as pessoas, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu também, como pastor, confesso a vocês, fiquei incomodado, que recentemente, muitos de nós celebramos uma festa que acontece no Brasil todos os anos, que se chama Marcha para Jesus. E é bom que nós celebremos Jesus, é bom que o povo de Deus saia nos lugares públicos e cantem, e ministrem a palavra, e sirvam as pessoas. Mas curiosamente, eu quando olhei para a marcha de Jesus, para Jesus esse ano, uma marcha que é para Jesus, e o Jesus que se identifica como o príncipe da paz, eu vi evangélicos num palco fazendo o sinal de armas de fogo. E eu fiquei imaginando, para qual Jesus é essa marcha? É o príncipe da paz? É o Jesus que diante, por exemplo, de Pilatos, que diz assim, você é rei, você tem poder. E ele olhou para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Eu não lido com essas categorias de poder. Se eu quisesse usar armas contra você, Pilatos, e sobre Roma, eu pediria ao Pai, Ele me mandaria legiões de anjos. E esses anjos, a uma ordem minha, poderiam fazer tudo isso que vocês imaginam que é poder. Mas eu vim para trazer paz, eu sou o príncipe da paz. A gente pode dizer que segue Jesus quando a nossa vida está negando quem é Jesus. E esse não é uma experiência só nossa agora, de tempos modernos. O texto que nós lemos mostra um episódio muito, mas muito semelhante às nossas atitudes hoje. Seguidores de Jesus que não conhecem profundamente a Jesus. Marcos vai nos relatar que Jesus começa o seu ministério, Marcos 1, 2 e 3, e ele vai fazendo algumas coisas extraordinárias, ele vai curando algumas doenças. Os discípulos estão impressionados com Jesus. Os ensinos de Jesus, ele começa a falar sobre sementes. Ele começa a dizer que há corações humanos, que a semente cai, mas é como se ficasse à beira do caminho. E vão os pássaros e roubam. E ele diz, olha, esses corações é aqueles que ouvem a palavra de Deus, que vão às igrejas, que vão nos cultos, mas essa palavra não entra para dentro deles. Durante a semana, eles vivem como as pessoas que não conhecem Jesus. Há outros que a semente cai num ambiente cheio de pedras. E no começo começa a
a plantinha a crescer, mas logo, logo ela é sufocada pelo desemprego, pela enfermidade, ela é sufocada pelas crises, e o evangelho morre dentro delas, porque ela está num ambiente cheio de pedras. E os discípulos vão ficando impressionados com a sabedoria de Jesus, e eles acham que já conhecem Jesus, até um momento que Jesus passa um dia inteiro, ensinando de manhã, de tarde, durante todo o período que a gente chamaria hoje de período comercial. Jesus gasta suas energias ensinando aquelas pessoas que precisavam do reino de Deus. Ele falava por parábolas, ele contava histórias e dizia: o reino de Deus chegou a vocês. Mas aí chega ao final de uma tarde, e aqui é o texto que nós lemos. Marcos registra assim: o sol está indo embora, a noite está caindo, Jesus, exausto de um dia intenso de trabalho, ele chama os discípulos e fala assim: vamos atravessar o mar da Galileia. Nós já cumprimos hoje aqui o nosso trabalho, vamos agora ministrar o reino de Deus lá do outro lado do mar da Galileia. E ele sobe a um barco, os discípulos vão com ele. Tenta imaginar comigo, a noite caindo, um barco entrando para dentro do mar da Galileia, passando as primeiras arrebentações de ondas, e Jesus estava tão cansado. E é bom que a gente aqui enxerga a humanidade de Jesus. Ele trabalhou o dia inteiro, e o texto de Marcos é muito claro, ele estava tão cansado, que ele entra no barco, e ele vai para o fundo do barco, e lhe dão alguma coisa como um travesseiro, e ele se deita. Mas Marcos está dizendo que o mar da Galileia é um mar que pode se tornar perigoso muito rapidamente. O mar da Galileia é uma região em Israel, em que ele recebe águas e um túnel de vento de algumas montanhas, e a situação do vento e das ondas pode mudar muito rapidamente. Os historiadores dizem que o mar da Galileia pode estar num dia tranquilo, o mar absolutamente calmo, límpido, um sol a pino, e daqui a pouco vem uma tempestade em 5, 10 minutos, que pode simplesmente afundar uma embarcação. Parece que é isso que aconteceu aqui, porque eles estão à noite e o mar vira. O mar começa a produzir muitas ondas, e ondas muito maiores do que eles estão acostumados. Mas Marcos vai dizer que Jesus está no barco, no fundo do barco. E quando a gente vai pesquisar o fundo histórico desse texto, nós vamos ver que a época de Jesus era muito comum, quando uma pessoa importante entrava num barco, numa dessas embarcações, as pessoas que estavam num barco ofereciam para elas o lugar do fundo do barco. Por quê? Porque não tinha muito respingar de águas, e normalmente ofereciam uma almofada. É isso que fazem a Jesus. Os discípulos percebem que Jesus é especial e falam: Senhor, vai para o fundo do barco, tem uma almofada aqui, e o Senhor pode descansar um pouco. Mas o problema é que a tempestade vai se avolumando, vai crescendo, as ondas vão ficando mais fortes. Ora, mas os discípulos são homens do mar. Os discípulos sabem lidar com o mar da Galileia. Eles são pescadores, eles sabem ler o céu, eles sabem olhar os sinais no céu e saber se dá para atravessar naquele momento. E eles continuam, eles confiam em si mesmos. Nós dominamos as cartas marítimas, nós conseguimos chegar do outro lado, lá em paz e em segurança. Mas chega um momento que Marcos vai nos informar que a tempestade aumenta tanto, que a técnica dos discípulos de Jesus, de homens do mar, já não adianta mais. E as águas começam a entrar para dentro do barco. E todo o conhecimento deles a respeito de embarcações e mar já não dá mais conta. E eles estão diante de uma tempestade, que Jesus está dentro do barco. Eles escolhem um lugar de honra para Jesus, porque eles acham que podem atravessar aquela tempestade a partir das suas técnicas, do seu conhecimento. Mas até que chega um momento que a situação fica tão crítica,
As ondas ficam ainda maiores e começam a entrar no barco. E aqueles homens experientes percebem: nós vamos morrer. Essa embarcação vai a pique, não tem mais o que fazer. E é precisamente nesse horário, nesse momento, que eles acordam Jesus. E você deve estar se perguntando: por que é que Jesus conseguia dormir numa tempestade, onde os discípulos estavam apavorados e achando que nos próximos minutos eles iam morrer? Eu não sei, Marcos não diz. Mas o que Marcos diz é que no momento em que os discípulos estavam apavorados e no limite das capacidades humanas, Jesus apenas dormia, porque ele sabia que era Senhor sobre a criação. Amém, gente? E como é que os discípulos de Jesus se apresentam durante uma tempestade, não conhecendo o próprio Jesus? Porque eles acordam Jesus de um modo meio irado. Eles vão lá e quase dão um chacoalhão em Jesus. E as palavras registradas por Marcos é: Jesus, acorda, Jesus. O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui com a gente, não? O senhor não está vendo o que está acontecendo com o mar da Galileia? É noite. O senhor não está vendo que nós já usamos todas as técnicas que nós temos? Acorda, Jesus, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa com seus discípulos? O Senhor não se importa que todos nós aqui vamos a pique e vamos morrer? Discípulos de Jesus que não conhecem a Jesus. Mas aqui, quando nós começamos a ler mais profundamente o texto de Marcos, nós descobrimos que nós também somos assim. Nós também seguimos a Jesus, mas nós não conhecemos Ele em profundidade. Como traficante do Rio de Janeiro, nós achamos que podemos falar em nome de Jesus, escrever em nome de Jesus e matar pessoas ao mesmo tempo. Nós achamos que podemos eliminar pessoas que não pensam como a gente, por exemplo, de outra religião. Nós seguimos a Jesus, mas a gente não conhece, não age como Jesus. Nós também vamos aos cultos e às igrejas, nós também sabemos manipular a Bíblia Sagrada, mas a nossa ética profissional, familiar, nas segundas, sextas-feiras, não bate com os ensinamentos e com a vida de Jesus. Mas a gente tem algumas coisas ao nosso favor. Assim como os discípulos que colocaram Jesus dentro da embarcação num lugar especial, a gente também coloca Jesus em alguns lugares especiais. A gente coloca o Salmo 91 aberto dentro de casa. Você faz isso ou não? Está amarelinha a folha da sua Bíblia no Salmo 91? Tá bom, não é o 91, é o 23. A gente tem lugares especiais para Jesus dentro da casa da gente. Alguns de nós têm caixinha de promessa. Por quê? Porque lá estão algumas palavras que são legais para nós. Tem um lugar especial. Jesus tem um lugar especial no domingo à noite, das 6 às 8, no culto. Como os discípulos, a gente arruma um travesseiro para Jesus e fala: Senhor é especial, fica num cantinho da minha vida aqui, um cantinho do meu domingo, um cantinho de um espaço dentro da minha casa. Afinal, nós somos evangélicos. Inclusive tem um versículo, o Senhor tem um cantinho especial lá. Muitas famílias fazem ou fizeram isso: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ou senão nós falamos palavras de proteção de Deus para nós. O fato é, Jesus tem um lugar especial nas nossas casas e na nossa vida, como tinha no barco dos discípulos. Como eles, nós costumamos fazer isso. Até que a tempestade que se abate sobre nós começa a ser maior do que a gente está acostumado a lidar. Nós temos um lugar especial para Jesus, enquanto nós estamos enfrentando uma gripe.
Mas se chegar um diagnóstico médico de que fugiu ao nosso controle, então começa a bater o nosso desespero. Nós temos um lugar para Jesus enquanto nós temos um trabalho e um emprego. E as coisas estão correndo relativamente bem. Nós dizemos assim: Senhor, o Senhor é tão bom e nós te agradecemos. O Senhor é a coisa maior que tem na minha vida. Até que as ondas começam a subir mais. Até que você tem um grande problema familiar que parece intransponível. Até que você está diante de uma crise do casamento, em que você já orou, você já participou de um bom curso, você já fez algumas coisas que te mandaram fazer, você usou a sua habilidade psicológica, você mudou alguns comportamentos, porque você falou, eu sei lidar com isso, mas aí as ondas subiram mais. E subiram até o ponto que ficaram como os discípulos, que deixa você e a mim apavorados. Jesus está no barco, ele tem um lugar especial, nós demos até um travesseiro para ele, mas nós estamos apavorados, saiu do nosso controle, um problema familiar, um problema de saúde, um problema profissional, algo que a gente tinha certeza que ia dar certo, deu errado, mas nós somos cristãos, nós falamos em nome de Jesus, Cristo está no nosso barco, está na nossa vida, nós temos um lugar especial para ele, pois é. Mas nós estamos agora desesperados e como os discípulos nós queremos acordar Jesus. Como os discípulos nós queremos acordar Jesus com alguns tipos de oração. E quando a gente está desesperado e quer acordar Jesus, a gente não ora de forma levezinha. A gente ora de forma mais irada. A gente ora de forma mais nervosa. A gente ora pedindo para que Jesus resolva a situação sem resolver a gente. A gente olha para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, não? O Senhor não está vendo que as ondas subiram e eu já usei todos os meus recursos? O Senhor não está vendo que nós vamos a pique? O Senhor não está vendo que o nosso barco está cheio d'água? O Senhor não está vendo esse diagnóstico médico, não, Jesus? O Senhor não está vendo que eu estou há 6 meses sem trabalho? O Senhor não está vendo como o meu marido se comporta? Como os meus filhos parecem que estão fora de controle? O Senhor não está vendo? Não, Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo. O Senhor está no meu barco, eu sou cristão, eu sou cristã. Mas parece que o Senhor não se importa com o meu problema. Será que você já orou assim? Será que você já orou assim esse mês? Ou será que você orou assim hoje? Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? O que é que eu estou fazendo de errado? Eu coloquei o Senhor dentro do barco. Não era para ter tempestade. Ou se tivesse tempestade, era para ter aquelas tempestades que a gente está acostumado a lidar e a gente sabe lidar. Mas eu não sei como lidar com isso. E o Senhor não está se importando com a minha vida. Não está se importando que as coisas vão para o fundo do mar. A história de Jesus com esses discípulos que não o conheciam, não termina assim. Porque no relato de Marcos é precisamente aí que as coisas começam a mudar. E começam a mudar para melhor. Mas piora antes de melhorar. É curioso como Marcos vai relatando, porque eles lutam com todas as suas forças técnicas. É impressionante como eu e você somos levados a acreditar nas nossas ferramentas humanas. É incrível como antes de a gente buscar a Deus, quase no desespero, quase sempre a gente testa todas as ferramentas humanas que a gente tem. Pastor, eu estou com um problema, mas eu sei lidar com isso. Eu como pastor ouço muito isso nos aconselhamentos.
Pastor, eu estou com algumas dificuldades, mas a coisa vai melhorar. Eu estou colocando as coisas no devido lugar, estou arrumando algumas situações que estão meio esquisitas. Assim que melhorar, eu começo a fazer parte mais da vida da igreja. E eu olho com um olhar de misericórdia e digo assim: não vai ser assim. Não vai ser assim. Enquanto nós acreditamos que nós dominamos as ondas e o vento, a gente nunca vai entender que Jesus é muito mais do que alguém que está dormindo no nosso barco. Os discípulos estavam com essa expectativa. E quando eles percebem, desesperados, no meio da escuridão, as ondas passando por cima do barco, caindo dentro, e eles utilizando todos os recursos de navegação e não funcionando, então eles correm para Jesus e falam: o Senhor não está vendo? É curioso como Jesus responde a isso. Jesus dá um salto do barco, se lembra que ele é o dono da criação, e ele fala umas 3 palavras de ordem assim. É assim que funciona, gente? Não, o que Marcos vai dizer é que quem está apavorado são os discípulos. Jesus não está apavorado. E por que é que Jesus não está apavorado? Porque Jesus sempre está fazendo a coisa certa, na hora certa, e nos transformando para a gente ter a mente dele. Amém, gente? Marcos relata que no desespero daqueles homens, Jesus se levanta, dá até para a gente imaginar. Sono profundo de Jesus, cansaço de um dia inteiro de trabalho, as águas passando por cima do barco, Jesus abre os olhos e calmamente olha para eles e diz assim: por que é que vocês estão com medo? Seja sincero. Se você estivesse no lugar daqueles discípulos, você já estava muito nervoso, com muito medo, desesperado, você que é do mar, está desesperado, então imagina a situação que estava. E Jesus olhasse para você e dissesse assim: por que é que vocês estão com medo, gente? O que você responderia para Jesus? Você faria uma oração ainda mais raivosa? Você responderia como os discípulos responderam: o Senhor não está se importando com a gente não, Jesus? Faz 5 anos que eu sou cristão, faz 10 anos que eu entrego o dízimo, eu faço o maior esforço para ser uma pessoa decente, e o Senhor não está levando isso em conta não, Jesus? Eu sirvo, eu abençoo pessoas, eu ajudo pessoas, e o Senhor não está levando isso em conta, o Senhor não se importa comigo. A cena interessante é que nós vamos ver um paradoxo. Os homens desesperados e o mar revolto. Tudo está virado, tudo está bagunçado. Mas aí, aquele que é Senhor sobre a criação, olha para o mar e diz assim: mar, você conhece a minha voz porque foi eu que te criei no início dos tempos. Se aquieta, mar. Ele olha para o vento e fala assim: vento, você me conhece porque eu estava lá no início, no Gênesis 1. E foi eu que dei uma ordem para você, para ventar a hora que precisasse ventar, mas parar a hora que precisasse parar. E eu estou dando uma ordem para vocês. Pare, se aquiete, se acalme mar, e vento, eu te repreendo, fica quieto agora. E o mar e o vento obedecem à voz daquele que é criador sobre todas as coisas. O paradoxo nesse texto é que algo inanimado, sem espírito, como o vento e o mar, é capaz de ouvir e obedecer Jesus na primeira vez, mas seres humanos não. O mar, com todo o seu poder, ouve a voz do Criador. Eu e você teimamos com Deus. Deus está falando para a gente se acalmar, e a gente continua apavorado. Mas para o mar ele ora: se acalme, mar. E milagrosamente o mar se acalma, porque a criação ouve a voz daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e tem todo o domínio sobre todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida, porque Ele é Deus.
E aí que começa um processo de cura de Jesus. Por que vocês estão com medo? O que é que Jesus está dizendo? Ele não está olhando só para pessoas desesperadas. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que o medo é fruto da falta de fé. Por que é que temos medo? Porque não temos fé. Por que é que nos apavoramos? Porque nós não confiamos de fato em Deus. Nós confiamos no nosso taco. Nós confiamos na nossa capacidade psicológica de resolver. Nós confiamos nos políticos. Nós confiamos no poder do dinheiro. Nós confiamos nos nossos relacionamentos, no nosso networking. E é por isso que a gente fica apavorado. Porque essas coisas parecem que a gente tem um domínio. Porque a gente é do mar. A gente conhece o tamanho das ondas. Mas chega um momento que essas ondas ficam tão grandes e começam a entrar dentro do barco, que a gente tem que gritar como os discípulos: Senhor, o Senhor não se importa com a gente vai morrer. E Jesus olha para a gente e fala assim: por que é que vocês estão confiando em vocês mesmos? Por que é que vocês estão apavorados, tentando resolver as coisas ao seu modo? Por que é que você ainda não aprendeu a descansar em mim? Por que é que vocês não estão fazendo como eu? Porque só basta uma palavra minha e o mar vai se aquietar. E eu queria que você saísse daqui com essa noite, com essa compreensão, que assim como Jesus curou aqueles homens do seu medo, do seu pavor e sobretudo da sua falsa fé, e eles se descobriram que eles eram discípulos de Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles tinham Jesus num lugar especial, mas não agiam como se Jesus estivesse lá. Da mesma forma, eu e você também precisamos que Jesus nos salve dos nossos pavores, da nossa falta de fé. Você precisa disso? Se você puder, levanta a sua mão comigo e fala: Senhor, eu estou me vendo no meio dessa tempestade. E eu estou apavorado, Senhor. Eu não sei o que fazer com algumas crises que estou vivendo. Está fora de controle. Eu tenho um lugar especial para o Senhor. O Senhor está no meu barco. O Senhor está na minha vida. Eu conheço a tua palavra. Mas eu chego à conclusão que eu te conheço superficialmente. Eu não conheço ainda a ponto de entregar a minha vida, os meus cuidados, e me lançar nas tuas mãos, sabendo que lá está o próprio Deus, que tem poder sobre a história, e sobre a natureza, e sobretudo, sobre a minha vida do começo ao fim. Me ajuda no poder do Espírito Santo. Amém, gente? Essa oração é sincera? Essa é uma oração de quem se lança. Essa é uma oração de quem já percebeu que as ondas são muito mais altas do que você pode dar conta. Se você chegou a essa conclusão, então é a hora que o Espírito de Deus começou um processo de cura dentro de você. Ele vai começar a curar o seu pavor, a sua autossuficiência. Ele vai te ensinar a orar antes de agir. Ele vai te ensinar que se Jesus estiver dentro do barco, não é que não vai ter tempestade. É que Jesus estando dentro do barco, qualquer mar e qualquer vento vai ouvir a voz daquele que é Senhor dos senhores. E basta uma palavra dele para você ser curado do seu pavor, o mar abaixar, o vento se aquietar, porque ele é Deus sobre a história e sobre a natureza. Um Jesus que eu sigo, mas não conheço, precisa ser um Jesus que eu sigo, porque eu conheço. E quando eu orar como os discípulos, e disser assim para Jesus no meio dos meus sofrimentos: Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo essa situação? Aí o Espírito de Jesus vai me lembrar
que a resposta já está na Bíblia Sagrada. E a resposta de Jesus é: eu não só me importo com o seu fim, mas eu me importo com você desde o seu começo. A Bíblia Sagrada vai dizer no Salmo 139, que antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já me conhecia o que eu iria falar. Deus conhece você. Antes que fôssemos entretecidos no ventre da nossa mãe, antes que os nossos pais pensassem num relacionamento, Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já tinha um projeto para a sua vida, e Deus já tinha planos de salvar você no meio das tempestades da sua vida, porque Ele é um Deus que nos ama. Esse é um Deus que nos chama para segui-lo e para viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ética, de acordo com os valores do reino de Deus. E se ainda assim surgir uma dúvida no nosso coração, se as ondas que você está passando são coisas que estão te deixando apavorados. Apavorado é aquele que está tomado por um pavor. É desesperado, é aquele que já perdeu a esperança, que nem espera mais chegar do outro lado. É a você que o Espírito de Deus está dizendo hoje. E o que Ele está dizendo hoje para você? Ele está dizendo que no meio dessas ondas que você não controla, Ele vai se levantar também e vai dar uma ordem para a tempestade, para o mar, para o vento, inclusive para o seu medo e o seu desespero, dizer assim: eu amo você. E a prova que eu amo você é que eu vou dar uma ordem para todas as coisas e você vai ser curado da sua falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível seguir Jesus Cristo de perto. Sem fé, você vai tentar usar as suas artimanhas, os seus projetos, as suas forças. Você vai fazer um mapa, você vai usar o coach, você vai usar o psicólogo. Não que isso sejam coisas ruins, mas vai chegar uma hora que as ondas vão ser maiores que tudo isso. E você vai precisar não de um mestre, não de um coach, não de um psicólogo. Você vai precisar de Deus estar dentro do seu barco para dar uma ordem para essa tempestade. E quando eu olho para esse texto, eu sou levado a confiar em Deus, como me ensina o Salmo 46. Vocês se lembram do Salmo 46? É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e que talvez eu devesse ler todos os dias, especialmente nos dias que eu tivesse à beira do pavor, à beira do desespero. E o que diz esse salmo? Eu vou pedir para a gente ler juntos. E eu queria que você ficasse de pé ao ler esse salmo, porque ele é a palavra de Deus para você. Ele é a palavra de Deus para quem está no meio de um mar bravio. Ele é a palavra de Deus para quem está diante de um diagnóstico ruim, para quem está com medo de algo que pode ser bom, mas está fora do seu controle. Esse é o diagnóstico para quem está vendo as águas subirem e passarem por cima do barco, e você está na iminência de gritar para Jesus e dizer: o Senhor não se importa comigo, o Senhor não está vendo a minha situação, por que o Senhor não mudou isso ainda? E o Espírito de Deus vai levar a você a ler essa palavra. Que palavra é essa? Eu queria que você dissesse, cheio de confiança em Deus, e repetisse essas palavras para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida por completo, para que Jesus não seja mais alguém que está dentro do barco, é alguém que está no timão da sua vida, está dirigindo a sua vida, está dando a direção para a sua vida. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio, sempre presente na... Entendeu isso? Leia o verso 2. Por isso, ainda
ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, não temeremos. Olha o verso 3. Ainda as suas águas turbulentas, e ainda que os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Tem uma pausa. Percebe? Você precisa ler a Bíblia assim, prestando atenção em tudo. Tem uma pausa. Esse é um olhar para Deus. É um olhar para Jesus Cristo. Agora que ele olha que tem um Deus que é o seu refúgio e fortaleza, ele começa a ver os planos de Deus. E olha os planos de Deus, verso seguinte. Há o santo lugar onde habita o Altíssimo. Não é mais um mar, não é mais um mar pavoroso, não é um mar sem controle. Agora tem um rio que está no controle de Deus, e de lá fluem todas as coisas boas, porque lá habita o Altíssimo. Olha o verso seguinte, 46:5. Deus nessa cidade, essa cidade não será abalada, porque ela é construída pela fé. E Deus... Não, você precisa dizer isso para quem está perto de você, que está apavorado, que está com medo, que está vendo as ondas. Fala assim: Deus vem em seu auxílio. Diga de novo, essa pessoa precisa ouvir isso. Fale mais uma vez para ele não ter dúvida. E quando que Deus vem em seu auxílio? Desde o romper, desde que começou o dia de hoje, Deus já veio em seu auxílio. Aliás, foi Ele que trouxe você aqui para ouvir essa palavra. O Espírito Santo de Deus trouxe você, está sustentando você. Verso 6. Brasília entra em pânico. Deixa eu atualizar esse verso. Não tem desemprego, 13 milhões de pessoas desempregadas, roubalheira para todos os cantos, a voz da justiça não se ouve mais, parece que o Brasil está derretendo. Palavra para nós hoje, leia de novo: nações, os reinos, e ele faz o quê? Ele saiu do barco, ele ergueu a voz, e a terra, o mar para, a terra se reverte, porque ele é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Continue lendo. Quem está com você? Quem está com você? O Senhor que tem anjos, exércitos de anjos, para a um sinal da voz dele, agir e acalmar o mar e a tempestade. Que mais que Deus é? O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Amém. O Jesus que eu conheço é aquele que eu sigo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele é capaz de pôr um ponto final nas tempestades, porque Ele nos ama. E quando nós estivermos desesperados pedindo para Ele acordar, Ele vai lembrar e dizer assim: por que é que você está com medo? Por que que você não tem fé? E Ele vai dizer assim: eu estou com você desde que você acordou. Aliás, quando você estava dormindo, eu estava cuidando de você. Quando você estava durante a semana fazendo outras coisas, eu estava cuidando de você. Agora você precisa ouvir a minha voz, andar como eu ando, falar como eu falo, ser o meu testemunho no mundo. Amém, gente? A minha oração é que você tenha esse salmo dentro do seu coração. Olha como ele termina, leia o verso 8. O que diz? Olha o que Deus está fazendo. Continue se lembrando. Verso 9. Você precisa lembrar disso. O que é que Deus faz? Ele põe fim às... E até... O que Ele faz com o inimigo? Ele destrói os escudos do inferno com fogo, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Continue lendo, verso 10. Não, isso você precisa ouvir e repetir. O que está escrito ali? O que está escrito ali?
Pare de lutar com as suas forças. Pare de achar que você controla. Pare de achar que você está no comando. Você não está. É preciso mudar aquele que está no comando. Vai para o banco carona e deixa Deus assumir essa direção. Parem de lutar. E o que mais? Saibam que você não precisa de um especialista em navegação. Não é um coaching que vai mudar a sua vida. Não é uma mudança profissional que vai alterar toda a sua existência. O que vai mudar a sua vida é Deus estar dentro do seu barco e da sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Eu sou Deus, e o que mais? Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Pare de lutar com as suas forças. Pare de se preocupar com as suas faculdades mentais. Para de apavoramento e desesperos. Por quê? Porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você recebe essa palavra? O Senhor falou ao seu coração? Vamos cantar ao Senhor? Vamos sair daqui confiantes? E o amanhã está nas mãos de Deus. E o futuro, pastor? O futuro, Deus já está lá. Já está esperando a gente lá. Porque Ele é o passado, o presente, o futuro. Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. É nessa promessa que nós descantamos.